O regionalismo brasileiro é marcado pela busca do redescobrimento do Brasil e sua diversidade regional e cultural. Constitui uma das mais importantes e frequentes da literatura brasileira. Tem no vínculo direto com o real expressões utilizadas ainda hoje. As características do regionalismo. Explora o nacionalismo literário já encontrado no indianismo, mas diferente das demais correntes do romantismo, não sofre as influências europeias. É fruto da tomada de consciência dos valores específicos da cultura brasileira, está ligado às particularidades de grupos sociais em suas diferentes regiões. Essa corrente do romantismo apresenta as especificidades de clima, costumes, a língua diferente entre si em um país que por ter dimensões continentais tem impressa a diversidade. As obras que marcaram o romance regionalista são apresentadas em folhetins e eram capítulos apresentados de maneira episódica, quase sempre semanais, em jornais. Em comum tem a tentativa de fixar o que os autores consideram de verdadeiro no Brasil, o sertão e a paisagem intacta. Influências. É a necessidade da busca do Brasil a primeira influência do romance regionalista, considerado um dos mais difíceis estilos por não contar com preferências anteriores. Entre as suas particularidades está o retrato do momento histórico relatado nos romances, com histórias do que classificam como verdadeiro povo brasileiro. Entre as obras que marcam essa corrente literárias está O Ermitão de Muqué, de Bernardo Guimarães, publicado em 1865, sendo cronologicamente o primeiro a marcar o estilo. Nesse romance, Guimarães, o interior de Minas Gerais e Goiás. Primeiro romance regionalista brasileiro, escrito em 1858 e publicado em 1869. Ano em que Bernardo Guimarães começou a ganhar fama como romancista. O Ermitão de Muqué conta-nos a história da fundação da Romaria de Muqué, na província de Goiás, manifestação religiosa que se repete desde a segunda metade do século XVIII, no povoado próximo a Niquelândia, a 400 quilômetros de Brasília, e nos expõe a todas as simplicidade, crueza e exuberâncias nativas e intenções regionalistas. Opôs-se à descrição das florestas e paisagens dos índios, descrição de lagos, campos sertanejos e do homem que os habitam. O Ermitão de Muqué trazia como subtítulo a história da fundação da Romaria de Muqué, da província de Goiás, e é apresentado pelo autor como romance realista e de costume. A obra tem como enredo a história de um rapaz muito devoto de Nossa Senhora da Abadia, em Muqué, na margem do Tocantins, em Goiás. Ao matar quase acidentalmente um amigo, teve que se refugiar para não acertar as contas com a justiça. O milagre da Santa o acambiou a Muqué, onde tornou-se um ermitão místico de comportamento medieval, relato romanceado
da vida do nativo do Planalto Central. Na obra se encontra não só o caráter indianista, mas o retrato das paisagens, tipos, usos e costumes do sertão do Brasil Central, do qual era profundo conhecedor. Por isso é marcante em sua narrativa uma linguagem pregnada de oralidade, e isto em suas histórias parece estar sendo contadas com simplicidade, num tom de conversa. A obra mais conhecida do autor é, contudo, A Escrava Isaura, romance onde ficam implícitas as posições abolicionistas de Guimarães, famoso pelas suas bem-sucedidas adaptações para a televisão em 1976 77 pela TV Globo e em 2004-2005 pela TV Record. O romance A Escrava Isaura, escrito por Bernardo Guimarães, em 1825, que nasceu em 1825 e faleceu em 1882, tem uma heroína que consegue ampla empatia do público, uma escrava branca educada, perseguida por um vilão terrível, seu proprietário Leôncio. A obra alcançou grande êxito em sua época, lançada em 1875, obteve repercussão pela sua história em tom de folhetim e pela mensagem abolicionista. Era previsível, aliás, que as desventuras de sua protagonista, tratada como negra, embora branca, fosse tomada como símbolo do combate ao sistema escravista. A repercussão foi tamanha que o imperador Dom Pedro II, ao visitar Ouro Preto, fez questão de visitar Guimarães. A trajetória de Guimarães tem, assim, como romance episódios folhetinescos mineiros de Ouro Preto. Ele estudou direito em São Paulo, foi nomeado juiz no interior de Goiás, mas Boêmio foi exonerado, voltando à cidade natal como professor do ensino médio. Se a sua existência teve dividida entre a vida agitada que levou em São Paulo e o pacato cotidiano mineiro, onde passou seus dias de casado e de docência. A mesma estrutura maquineísta surge no eixo de seu romance, que coloca Isaura como a encarnação do bem e Leôncio como a representação do mal. Dama da corte, nascida numa fazenda no interior do Rio de Janeiro, Isaura é filha de uma escrava negra e de um feitor português. Após a morte de sua mãe, a escrava é adotada pela dona da propriedade. Tratada como filha, é educada como uma dama da corte, desenvolvendo habilidades como tocar piano, cantar e o domínio de línguas estrangeiras. O vilão que virá a atrapalhar a vida de Isaura é Leôncio, filho da fazendeira. Obcecado pela escrava diferenciada, após a morte da mãe, ele não esconde seu desejo sexual em relação à moça, que, como heroína romântica que é, resiste. Malvina, esposa de Leôncio, também nutre simpatia por Isaura e não suporta a fixação do marido pela moça. Vai para a capital de então, o Rio de Janeiro. Isaura prefere se arriscar a morrer fugindo com o pai até o Recife ao se entregar sexualmente ao seu senhor. Lá ela troca o nome para Elvira e desperta a paixão do jovem e rico Álvaro. Sua condição de escrava, porém, é revelada por Leôncio, estabelecendo a disputa entre a autoridade escravista e o jovem abolicionista pela moça. Frustrações sexuais. Isaura é obrigada a retornar ao Rio de Janeiro, onde resiste aos desejos de seu proprietário. Ao longo da narrativa, Guimarães conta as perseguições do senhor cruel à escrava virtuosa,
Quanto maiores são as negativas dela, maiores são também a violência que Leôncio comete no mecanismo bastante simplista e primário de transferência de suas frustrações sexuais para a violência física. Ao final ocorre uma reviravolta. Álvaro anuncia a compra de todos os bens que o latifundiário havia penhorado como garantia de suas imensas dívidas. Uma dessas propriedades é justamente Isaura, escrava brasileira que parece mais uma donzela medieval no exercício da defesa de sua pureza. Se o destino dela é a liberdade e o casamento com o herói Álvaro, o de Leôncio é o suicídio. Trata-se de um romântico final feliz, fato que explica em boa parte o amplo sucesso da obra. Outra obra importante dessa corrente é Inocência, de Visconde de Tonnerre, publicado em 1872, carregado de elementos estéticos do regionalismo. Inocência explora os costumes e a fala sertaneja, além da beleza exuberante e exótica do Brasil Central. Análise da obra de Tonnerre tinha um agudo senso de observação e análise, aliada a uma vivência riquíssima da paisagem e da história do Brasil. Foi um dos primeiros prosadores brasileiros a emprestar a linguagem coloquial regional em suas obras. Na época em que o autor se inspira para escrever Inocência, publicado em 1872, acontecia no país a aprovação da lei do ventre livre, onde todos os filhos de negros que nascessem a partir daquela data seriam livres da escravidão brasileira. É notável como o narrador nos apresenta o choque de duas concepções de mundo extremamente diversas. Pereira, homem do sertão, preso aos padrões estritos de comportamento, mantém sua filha Inocência reclusa. O autor conta com franqueza seu relacionamento com uma jovem que conheceu no Mato Grosso. A partir daí percebemos a origem mais íntima da personagem título de Inocência, protótipo da mulher sertaneja imaginada pelo autor. Foi um autor além da maioria dos romances, entre os quais se incluíam alguns que, embora também usassem temas sertanistas, não tinha realmente muita experiência do interior brasileiro. Visconde de Tonnerre, ao contrário, escrevia sobre o que conhecera. Aliás, o próprio Tonnerre se manifestou sobre isso, embora não diminuísse de modo algum a importância e o valor dos outros romancistas. Nesse romance, o rigor do observador militar que percorreu os sertões mistura-se à capacidade imaginativa do ficcionista. O resultado é um belo equilíbrio entre a ficção e a realidade, raramente alcançado na literatura brasileira até então. São 30 capítulos e um epílogo em que poucos personagens se movem. Esses personagens podem ser agrupados de acordo com a posição que lhes caberá no desenrolar da obra. Inocência pode ser considerada a obra-prima do romance regionalista, Sertão do Mato Grosso, do nosso romancismo. Seu autor, Visconde de Tonnerre, soube unir ao seu conhecimento prático do país, adquirido em inúmeras viagens na condição de militar, o seu agudo senso de observação da natureza e da vida social do sertão brasileiro.
A qualidade de inocência resulta do equilíbrio alcançado entre os aspectos ligados ao conceito de verossimilhança, que muitas vezes chega a comprometer a qualidade de obra regionalista, como a tensão entre a ficção e a realidade, a linguagem culta e a linguagem regional, a adequação dos dois valores românticos à realidade bruta do nosso sertão. Ao lado dos acontecimentos que constituem a trama amorosa, há também o choque de valores entre Pereira e May, um naturalista alemão que se hospedara na casa de Pereira à procura de borboletas, evidenciando as contradições entre o meio rural brasileiro e o meio urbano europeu. A atração pelo pitoresco e o desejo de explorar e investigar o Brasil do interior fizeram o autor romântico se interessar pela vida e hábitos das populações que viviam distante das cidades. Abria-se assim para o romancismo o campo fecundo do romance sertanejo, que até hoje continua a fornecer matéria à nossa literatura. O interior do país também está no protagonismo de O Cabeleira, de Frank Távora. Publicado em 1963, a obra retrata o cangaço no Nordeste brasileiro. O Cabeleira, primeiro romance do cangaço, do escritor cearense Franklin Távora, surgiu da necessidade de se mostrar ao Brasil a cultura nordestina, que além do grande valor literário possui um inestimável valor histórico, fruto de sua pesquisa no sentido de documentar e bem a realidade vivenciada pelos habitantes do Nordeste do Brasil. A narrativa enfoca, segundo Samira Youssef, da Faculdade Libero-Americana, a saga de um herói do mal. José Gomes, conhecido pelo povo como o Cabeleira, cujas atrocidades aterrorizaram o estado de Pernambuco no século XVIII e foram cantadas em inúmeras trovas populares. Enquanto o menino José oscila entre dois extremos, ou segue os moldes da mãe, Joana, bondosa de coração, de alma pura, ou assume o legado do pai Joaquim Gomes, assassino inveterado, que o treina para matar passarinho, depois gente. Sem oscilar, o menino é moldado pela personalidade homicida do pai, tornando-se o Cabeleira, criminoso perigoso, procurado da justiça. É a presença do doce e a presença de Doce Luizinha, paixão de infância de José Gomes, no encontro inesperado numa praia solitária, que reaviva no matador seus mais profundos sentimentos presentes em sua infância tranquila, há muito tempo deixados para trás. Esse reencontro faz com que Cabeleira precise lidar com o dilema para ter Luizinha. Ele precisa abandonar sua vida de assassinatos e saques para voltar a ser o jovem Gomes da infância, só se entregando e cumprindo pena, pagando por seus crimes conforme a lei. Sem a presença de Luizinha, que morre nas andanças do sertão, Cabeleira torna-se amargurado e solitário, acabando sendo pego pelos seus perseguidores no meio de um canavial. Ainda que exímio tocador de viola, de voz dolente, sentimental, capaz de comover senhoras, e seu final é a prisão, a condenação, a forca
Este é o fim de um herói dividido, solitário, violentador da sociedade, punido por ela. Adeus, mãezinha de meu coração, despede-se antes de ser enforcado. Frank Távora trouxe esse romance ao público como fato verídico. Inúmeras são as cenas de sangue, morte e violência, apesar de ser um tanto moralista, didático e histórico, alguns críticos afirmam que faltou ao romance um toque mais de caráter científico. No entanto, não se pode negar a sua imensa contribuição em divulgar o regionalismo, conhecido na época como literatura do norte, e sua linguagem, estilo, paisagem, seu povo e sua cultura. E não esqueçamos de fazer as atividades do livro. Fica aí como tarefa da semana.